Oi, oi, meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje a gente vai fazer um vlog pra ver quanto eu leio por dia. Bom, nunca fiz um desse tipo, eu já fiz contagem de páginas, assim, videozinho pra TikTok e Instagram. Dessa vez eu vou fazer um vídeo um pouquinho maior, então ainda não tenho certeza de como eu vou fazer isso. Espero que não seja um vlog muito grande, mas eu vou gravar ao longo de uma semana. Hoje é segunda, então eu vou gravar até o próximo domingo, fazendo pequenos takes ali durante o dia e falando sobre as minhas leituras e o quanto de páginas eu consigo ler todos os dias. Pensando em uma semana, que no caso, né, essa semana que eu tô mais assim animada pra ler, em uma rotina de trabalho. Eu trabalho home office, então todas as minhas pausas eu tô aqui no escritório cheia de livros, então isso também facilita. Mas vamos começar, vou falar pra vocês quais são os livros que eu tenho em andamento no momento e já falar também onde eu tô nesses livros, e aí no final do dia de hoje eu volto e faço a contagem de onde eu tô em cada livro e falo um pouquinho mais. São 7h30 da manhã de segunda-feira, eu entro no trabalho às 8h, então no momento, agora exatamente, eu estou subindo um vídeo no YouTube, mas geralmente eu uso esse tempinho da manhã também para ler um pouco. Aqui no Kindle, eu tô lendo O Problema dos Três Corpos, do Cixin Liu. É uma ficção científica e esse livro aqui inspirou a série da Netflix, que tá fazendo bastante sucesso. Inclusive tem umas histórias tenebrosas, eu vi acho que foi um TikTok do Paulo Hatz, falando sobre a história dos bastidores dessa série, que eu fiquei assim chocada. Envolve venenos, assassinatos, como assim, gente? A história dos bastidores da série facilmente seria uma série. Mas enfim, esse livro, se eu não me engano, ele tem 300 a 400 páginas, não é um livro muito grande, mas eu já tô com ele há alguns dias. E eu estou em 51%. Como não tenho livro físico, não sei direito assim a página, mas eu vou dar uma olhada no Scooby, que aí eu acho que eu consigo ver. Ele é um livro pra mim, assim, sem ler, eu acho muito difícil falar da sinopse dele, porque tem muita coisa acontecendo, eu não sei explicar. Então, pra falar dele, assim, do básico, eu vou ler aqui a sinopse, tá? China, final dos anos 1960. Enquanto o país inteiro está sendo devastado pela violência da Revolução Cultural, um pequeno grupo de astrofísicos, militares e engenheiros começa um projeto ultra secreto envolvendo ondas sonoras e seres extraterrestres. Eu já consideraria isso um spoiler. Eu olhando isso pensando, caraca, porque aqui em 51% que a gente vai ouvir falar dos extraterrestres, e eu fiquei tipo, uma decisão tomada por um desses cientistas mudará para sempre o destino da humanidade, e 50 anos depois, eu não vou mais ler não, gente. Não vou ler. Eu tô tomando muito spoiler, porque 51% eu não tô vendo isso ainda. Não vou ler. Vou tentar dar a minha sinopse do que a gente vê no começo do livro. A gente vê a Revolução Cultural, que é um movimento que aconteceu na China realmente. É uma coisa tão bizarra que eu achei que não fosse nem verdade. Eu não conhecia esse período histórico, então eu fui pesquisar. Mas basicamente informações vindas de fora, sabe? Informações vindas da Europa e tal, a China não tá aceitando mais. Então eles começam a perseguir físicos, a perseguir engenheiros, enfim, pessoas que dão aulas e que se apropriam desse tipo de cultura. Então, pessoas que ensinam Einstein, sabe? São perseguidas porque elas não devem ensinar esse tipo de coisa que é mentira, que é comprada, capitalista, enfim. E aí, logo no começo do livro, a gente acompanha algumas dessas pessoas que foram perseguidas e que eram levadas a sessões de lutas, que nada mais eram do que as pessoas do governo e esses revolucionários, na maioria jovens também protestando, pegam essas pessoas, esses estudiosos, esses professores, e basicamente batem neles, torturam eles frente a várias pessoas até que eles produzam uma confissão que nem sempre é verdadeira, na maioria das vezes, na verdade, não é verdadeira, mas a pessoa fica tão assim encurralada que ela acaba confessando uma coisa que ela não fez. Então esse é o primeiro período. Depois a gente acompanha um cara que tá sendo perseguido, e aí depois a gente acompanha a filha dele. E essa filha dele, ela também acaba sendo perseguida por crimes que ela cometeu, e ela é envolvida nesse tal projeto ultra secreto que, vendo do ponto de vista dela, nem a gente entende o que aconteceu. Isso é o primeiro pedaço. Aí a gente passa para um outro pedaço que é 40 anos depois, onde a gente está acompanhando também um cientista que trabalha com nanotecnologia. Ele é, assim, convocado por policiais, etc., porque várias pessoas
vários físicos, vários estudiosos, professores que participam de um grupo que era Cientistas Sem Fronteiras? Não lembro o nome. Eles estão se suicidando e aí eles querem um olhar de alguém que seja da área para entender por que isso tá acontecendo. E a partir do momento que esse cara começa a se envolver nessa história, coisas estranhas começam a acontecer com ele também. Quanto mais ele se aprofunda nesse conhecimento, mais ele se envolve, mais coisas estranhas acontecem. Como, por exemplo, o fato de que ele é um fotógrafo também no tempo livre e as fotos dele começam a aparecer uma contagem regressiva. E ele acha isso super estranho, ele passa a câmera dele para outras pessoas, quando outras pessoas tiram as fotos não tem essa contagem regressiva, e em determinado momento a contagem regressiva começa a aparecer nos olhos dele. Então, para onde ele olha, ele vê essa contagem regressiva, e ele pede ajuda para uma cientista amiga dele que faz parte desse Ciências Sem Fronteira e Cientistas Sem Fronteira, Cientistas Amigos, e ela fala para ele, para a sua pesquisa de nanotecnologia, e ele fica óbvio, isso é um absurdo, o que tá acontecendo, me explica, e ela, não, para isso. Aí quando ele para, a contagem some. Então esse é um ponto do livro. E aí, acima de tudo isso, também tem um jogo chamado Três Corpos. O problema dos três corpos é um problema de física. Tipo assim, basicamente, com dois corpos, duas esferas, por exemplo, você consegue determinar um movimento, você consegue calcular a órbita desses dois corpos. Quando você acrescenta um terceiro corpo nessa equação, o sistema acaba apresentando muitas variáveis de movimento de órbita e aí fica impossível você determinar uma coisa com certeza, com precisão, sabe? Expliquei de uma forma bem leiga, porque eu não sou da área, então isso foi mais ou menos o que meu marido conseguiu me explicar e que eu consegui absorver, mas no livro ele explica um pouco melhor também. Mas aí tem esse jogo, e o Wang descobre que muitos dos cientistas ali desse grupo estão jogando esse jogo, e quando ele entra, nada mais é do que uma civilização começando do zero, e que ela apresenta eras estáveis, que são eras onde o sol nasce e se põe num dia normal, com um período normal e tem temperaturas ok, e eras caóticas, que são quando, por exemplo, o sol não nasce por vários dias ou tem um período de sol intenso, enfim, que não é muito certo o que vai acontecer nessa era caótica. E geralmente não é previsível quando vai ter uma era caótica e uma era estável, e o objetivo do jogo é tentar prever isso e descobrir qual é o funcionamento desse mundo. E aí o Wang acaba se envolvendo super nesse jogo. Então a gente tem 3 histórias rolando, sabe? Ao mesmo tempo. Por isso que eu digo que eu tô em 51% e eu ainda não sei o que tá acontecendo, não sei onde esse livro vai me levar, mas ele é muito interessante. O próximo livro que eu estou lendo é Elantris, do Brandon Sanderson. Essa aqui tá com uma certa quantidade contadinha de páginas, que esse também eu ouvi dizer que é um livro mais longo, mais denso do autor. Então eu acabei dividindo mais ou menos 20 páginas por dia para ler, que aí eu leria ao longo do mês esse livro. E a princípio tá bem interessante. Elantris é como se fosse uma cidade ali no país. Eu não lembro se o país é Sila, mas enfim, tem nesse país, e aí os elantrianos são vistos como deuses, eles fornecem alimentação para a população ao seu redor, eles têm poderes, eles são criaturas divinas, e esse poder que eles recebem, na verdade, essa espécie deles, os elantrianos, é uma coisa que vem assim aleatoriamente. Então a pessoa simplesmente recebe essa graça, essa transformação e vira elantriano, basicamente. Mas aí em determinado momento isso vira uma maldição. De repente, como uma doença alastrada pelos elantrianos, a pele deles começa a escurecer, a aparecer várias manchas, e eles perdem os poderes e basicamente viram pessoas mortas. Mortas porque eles não sentem, eles não precisam comer, eles não precisam dormir, mas eles sentem. E aqui, logo no começo do livro, a gente vê o príncipe, lugar ao lado que eu não consigo pronunciar por nada, Arelon, enfim, Arelon, o príncipe desse lugar, acorda e tem essa maldição elantriana caída sobre si. E aí, automaticamente, o rei, o pai dele, manda ele para Elantris, que é onde essas pessoas são confinadas quando a maldição as pega. Pro resto do reino, ele fala que ele morreu. A gente acompanha ele lá, descobrindo o que é Elantris agora e o que é ser um elantriano agora. Uma das coisas que mais me chocou aqui é que eles falam, né, ah, você já tá morto. Mas, porque basicamente ele não precisa de nada, mas eles sentem muita fome, e o principal aqui que mais me assustou é que eles têm como se fosse uma vida eterna, né, eles não morrem. Mas qualquer machucado que eles têm, por exemplo, logo que ele chega, ele bate o dedinho. Essa dor nunca mais vai embora. Então imagina, sei lá, perder um braço, levar uma facada, são dores que nunca mais vão embora. Então o que eles falam pra ele é que, ó, a pessoa não vai morrer, mas ela enlouquece de dor e de fome. Então a gente tá acompanhando ele. Também acompanhamos um padre dessa religião, que é o Jadeath, seria o rei deles, o deus dele, a quem eles acreditam e tal, e eles querem converter Arelon
Porque esse rei, ele meio que vive ali abaixo da terra e ele só vai poder viver, levantar do trono quando todos estiverem servindo a ele. E Arelon e Theod são as únicas cidades que ainda não estão fazendo isso. Então, as opções são converter ou destruir essas cidades. E aí a gente tem o Hraten, que é tipo assim, um sacerdote master dessa religião que vai até essa cidade para fazer esse trabalho. A gente tem esses dois pontos de vista. E o terceiro, que é a da Sarin, e ela é a princesa de Theod, sei lá, que é outra cidade que também não segue essa religião. E essas duas cidades resolveram se aliar por meio de um casamento. Ela ia se casar com o Raoden. Mas ela chega na cidade e ele já virou elantriano, ou, nas palavras do rei, na cidade, e pra ela, morreu. Só que esse contrato de casamento, de aliança, tinha bem explícito que se um dos dois morresse, eles ainda seriam casados. Então ela chega descobrindo, você já casou e tá viúva. E aí ela decide, então, continuar o plano dela, que é se preparar para uma guerra que ela ouve que vai chegar a partir lá do pai dela, da família dela em Theod, provavelmente com o pessoal de Jadet, dos Jadet lá, que eu não lembro qual é o nome da cidade. São uns nomes muito difíceis aqui, cara. Fjordell é a cidade onde tem essa religião, assim, a principal. E aí ela ouve dessa guerra e ela quer, então, chegar lá, investigar tudo, preparar a cidade de Arelon pra se unir a Theod nessa guerra. Então, esses são os pontos de vista e eu tô achando muito legal. Pra dizer a verdade, as minhas partes preferidas são as dentro de Elantris, porque eu acho muito interessante, tô gostando muito do personagem do Raoden. Mas a parte da Sarin também é bem legal. 29% do livro ainda é bem pouquinho, mas vambora. E aí, o terceiro livro que eu tô lendo é Bunny, da Mona Awad. E eu estou em 106 páginas. Esse livro aqui era super estourado lá fora, já tava na minha lista há bastante tempo. E aí veio pro Brasil, então eu resolvi já comprar em português mesmo. Gostei da tradução que eles mantiveram, o Bunny. E aqui, gente, é um livro que eles dizem que é uma mistura de Meninas Malvadas com A História Secreta. Eu não li A História Secreta, mas eu sei que é uma história mais Dark Academia. E aqui realmente tem muita influência de Dark Academia. A gente vai acompanhar a Samantha Heather Mackey. A propósito, Heather é o nome da peça, chama As Heathers, The Heathers. É a peça que inspirou o filme Meninas Malvadas. Então achei aqui um certo easter egg. E ela estuda em uma faculdade de artes, a desenvolver a escrita dela mesmo. E essa faculdade, ela é basicamente frequentada pela elite. Ela não faz parte da elite. E ali ela tem muitas aulas com esse grupo, que são as bunnies, que são meninas que estão sempre com o cabelo certinho, loiro, algumas loiras, outras ruivas, mas muito liso, bonito, gloss nos lábios, que estão de vestidinho bonitinho, cheirando doce, enfim. Todas patricinhas, mimadas, riquinhas e que se chamam de Bunny. Então, o tempo todo elas falam uma com a outra: oi, Bunny, tudo bem, Bunny? Ai, Bunny, você está tão linda, coisas do tipo. E ela tá sempre observando esse comportamento, tipo, meu, que garotas estranhas. E aí, em determinado momento, acho que ela tá no penúltimo semestre ali desse curso, essas Bunnies convidam ela pra um evento na casa delas. Tipo, ó, a gente vai fazer, eu acho que ela, como é que chama? Salão Sacana, ela chama. Convidam ela e ela, movida pela curiosidade e por querer pertencer a alguma coisa, ela acaba indo e é um evento super esquisito, onde elas basicamente declamam poesias e textos eróticos enquanto elas meio que interpretam algumas coisas e trazem objetos pra cena, o que é muito estranho, e o comportamento delas todo é estranho, isso no comecinho do livro, né? Mas ela, assim, ao mesmo tempo que ela, nossa, que garotas estranhas, por que elas estão me tratando bem, o que tá acontecendo? Ela quer muito pertencer. Ela ainda não admitiu isso pra ela mesma aqui no começo desse livro, mas você percebe que ela quer fazer parte. Enfim, na parte que eu tô aqui, nessa página 106, acabou de acontecer uma coisa muito bizarra. Elas convidaram ela pra outro evento, que quando ela chegou, ela viu que era tipo um baile de formatura na casa dessas meninas. E tinha alguns garotos lá, e esses garotos estão agindo de forma muito esquisita. Eles falam frases de forma completamente robótica e ensaiada, e de repente chega um cara assim, um crush antigo dela, que também tá agindo de forma super estranha. Eu já fiquei tipo, gente, o que tá acontecendo? E aí no final desse baile, meu, não vou contar, né, não vai ser spoiler, mas acontece uma coisa que eu tô tipo, o que rolou? Eu parei de ler porque eu tava cansada mesmo, mas tipo assim, quando eu li aquilo eu fiquei tipo, como assim? Como assim? Porque eu tava esperando que esse livro fosse ser estranho e enigmático, mas eu não tava esperando essa vibe meio terror estilo Grady Hendrix, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, ou The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires, sabe? Esse humor ácido e de terror que o autor tem, eu vi nesse trecho do livro e eu fiquei ainda mais
obcecada, assim, com vontade de continuar lendo. E elas têm realmente uma ligação com coelhos. Nesse primeiro evento, elas pedem pra ela ir caçar um coelho, porque tem vários coelhos no campus, e ela fica tipo, é sério isso? Tipo, um coelho? Só que ela tá meio bêbada e ela não lembra se isso é verdade. Mas aí depois disso, coelhos começam a seguir ela. O que é absolutamente estranho. Mas enfim, também tô me divertindo bastante. Enfim, também, né, esse take já ficou gigantesco, então agora eu vou trabalhar. Eu volto à noite pra dar o update pra vocês de quantas páginas eu li e, se necessário, falar um pouco mais dos livros, gente. Então, gente, já é noite, são 8h30 e eu venho fazer então o balanço de leituras de hoje, porque eu acredito que eu não vou ler mais. Então vamos começar pela quantidade de páginas, né? A menor quantidade que eu li hoje foi de Elantris, do Brandon Sanderson, que foram 18 páginas. Comentei com vocês que eu dividi o livro em 20 páginas mais ou menos por dia. Como hoje eu já tinha passado um pouquinho, eu cheguei só até o final do capítulo. E não tenho muito mais o que comentar nessas 18 páginas. Na verdade, teve revelações que eu fiquei, assim, totalmente em choque. E tá ficando cada vez mais interessante. Esses acontecimentos dessas 18 páginas foram referentes ao pessoal que tá dentro de Elantris mesmo. Então, a parte que eu gosto mais do livro. E aí, logo depois, eu peguei pra ler Vênus Invisível, do Junji Ito. É uma coleção de histórias curtas do autor, pela editora Devir. Comprei ali na Feira do Livro da Unesp. É um livro muito belo, ele tem toda uma arte e traz realmente... Tem artes até que não tem nada a ver com o que tá aqui, tá? Incluindo aquela de Uzumaki e essa de Declínio de um Homem, as duas. Não tem nada a ver com as histórias que estão dentro. Enfim, não lembro quantas histórias eram. Algumas eu gostei bastante, outras achei ok. Eu dei 3,5 estrelas pra essa coletânea. Eu gostei, tem histórias bem interessantes, mas não é a minha coletânea favorita do autor. Aí eu também avancei bem em Bunny, da Mona Awad. Eu acho que já deve estar em 50% do livro. E cheguei na página 167. Totalizou, então, 62 páginas lidas desse livro aqui. E eu tô gostando muito. Chegou num momento, assim, que é bizarrice atrás de bizarrice. Eu não sei onde essa história vai me levar. Eu não sei. Eu acho que eu nunca tive contato com uma escrita desse jeito. Lembra um pouco do Grady, mas não tem tanto o humor que tem no livro dele, sabe? As coisas aqui são bizarras, são esquisitas, mas ninguém tá achando graça. Então isso também deixa a história ainda mais bizonha. Esse aqui eu fiquei lendo então agora depois do trabalho e li mais ou menos 20% dele numa tacada. Gostei bastante, teve muitas revelações nesse trecho do livro e eu tô assim super impactada. E totalizaram 64 páginas lidas desse e-book. Como eu falei, é um e-book bem denso e lento, assim. Embora o livro tenha lá suas 300 e poucas páginas, o que não é um livro muito grande, a escrita é densa, ela é cheia de informação, cheia de teoria, de física, de coisas do tipo. Então é uma leitura um pouquinho mais demorada, mas foram aí 64 páginas e eu cheguei em 71%. Vamos fazer a somatória então. De mangá, como eu vou fazer a contagem separada, foram 276 páginas, e de livros em geral, né, somando O Problema dos Três Corpos, Elantris e Bunny, foram 144 páginas, então assim, bastante. Karina do futuro aqui, porque eu tenho que corrigir um errinho aí nessa contagem do primeiro dia. Eu tava seguindo o número de páginas no Scooby que não correspondia ao tamanho do e-book. O Scooby tinha 320 páginas, mas o e-book tinha 400 e alguma coisa. Então, recapitulando, eu comecei segunda-feira com o livro em mais ou menos 51%, o que era a página 233. E eu terminei segunda-feira com o livro em 316 páginas. Então, o correto número é 83. Então, eu vou colocar aqui a soma certa desse dia, que foram 83 páginas de Problema dos Três Corpos, 18 de Elantris e 62 de Bunny, em leituras de livros mesmo, e 276 do mangá. Então, o correto número de páginas lidas na segunda-feira foi de 163 páginas. Agora vamos voltar pra gente. Hoje é quarta-feira, eu dei uma puladinha ontem. Eu acho que eu até apareci ontem pra falar. Eu tinha terminado o Problema dos Três Corpos, se eu não me engano, foi isso. Mas depois disso, eu tive algumas reuniões ainda. E quando eu saí do trabalho, eu tava com uma enxaqueca de rachar minha mente. Então tava bem complicado. Eu não consegui
ler mais nada. Depois que eu saí do trabalho, eu tomei banho, eu jantei. Eu fiquei descansando um pouco minha mente, porque ontem, como eu comentei, o adestrador do Oli vinha aqui em casa. Ele realmente veio, e veio, tipo, sei lá, umas 9h30 da noite. Então, a gente ficou lá treinando, tirando dúvidas. Quando ele foi embora, eu capotei. O update de páginas de ontem, terça-feira, então, já que eu não li mais nada, esse é o único total de páginas que eu vou ter. Eu senti que ontem eu li, tipo, por 8 horas, sabe? O livro é tão denso, tão pesado, que parecia que eu tinha lido um livro de 800 páginas. E terminar ele ontem foi, assim, um desafio. Mas aí agora, olhando a quantidade de páginas, foram menos páginas que eu li ontem do que eu li segunda. Então, eu totalizei 132 páginas ontem com a leitura desse livro. Acho que eu terminaria ele em 4 estrelas mesmo. Tá até carregando aqui, que já foi-se embora a minha bateria. Eu gostei bastante do livro. Tem muitos temas. Ele começa num ponto... Eu sinto que a história se divide em 3 temas. Começa no ponto da Revolução Cultural, seguindo a história da Ye Wenjin. Seguindo a parte dela, vendo o pai dela sofrendo na Revolução Cultural, depois sendo alocada em diversos lugares, porque ela é tida como uma traidora do movimento e tudo mais, todas as coisas que aconteceram com ela. Aí a gente acompanha também o Wang, que é esse cientista de nanomateriais, engenheiro de nanomateriais, que acaba se envolvendo na história de que os cientistas estão se suicidando, estão se matando, e ao mesmo tempo eles estão jogando um jogo, a maioria deles. Então tem essa história desse cara se envolvendo com essa parte. E a gente tem a outra parte, que é a parte do jogo virtual, que fala de uma outra raça, um outro grupo de personagens, e que a maioria dos jogadores são cientistas, são estudiosos, e o objetivo do jogo é descobrir o funcionamento daquele mundo para você tentar prever eras caóticas e desastres que podem acontecer ali, para que eles consigam se preparar. Então tem esses 3 pontos, e quando essas 3 histórias se juntam, assim, minha mente explodiu, sabe? É uma coisa que, por exemplo, você não vai ter na série. Eu, por exemplo, entrei nessa história, como vocês viram quando eu tava lendo a sinopse, sem saber do que ela ia falar. Então, assim, quem já leu a sinopse sabe do que é esse livro, sabe, né, do ponto principal dessa história, tudo bem, né, já vai entrar esperando esse momento. Mas esse momento vem lá pra 50% do livro, que você descobre o que é que vai ligar essas 3 histórias, por que essas 3 histórias têm alguma relevância uma para outra, e sobre o que eles estão realmente falando. E aí, ontem mesmo, jantei assistindo o primeiro episódio da série O Problema dos Três Corpos, lá no Netflix. Então vou falar um pouquinho disso também. Primeiro ponto que eu achei é que bizarro não ter tantos atores chineses. O livro inteiro se passa na China, todos os personagens são chineses, tirando um. E aí na série se passa em Londres. Tá, né? Tipo, tá, Netflix, adaptaram, enfim. Mas também senti que eles mudaram os personagens. Então, por exemplo, esse cara que é o Wang não existe na série. Eu não sei se ele foi substituído pela menina, porque agora tem 2 meninas no lugar que só teria ele. Eu não tô entendendo. Porque, tipo, coisas que esse único personagem fez no livro estão se dividindo em 2 meninas. Então, tá meio bizarro. Eu quero ver como eles vão amarrar essa série, sendo que ela literalmente tem que começar na China e começou com a Revolução Cultural. E aí eles pegaram essa personagem que tá ali na Revolução Cultural e jogaram ela pra Londres. Tô um pouco confusa. Curti a série, só que é o que eu falei, né? Se você não lê o livro, você não tem essa surpresa de descobrir sobre o que o livro realmente é, porque no final do primeiro episódio da série eles já falam, e o que eu achei mais bizarro, quero ver no segundo episódio, é que no final desse primeiro episódio, além de já dar a resposta, os policiais falam, esse é o nosso inimigo, que é uma coisa que eles vão descobrir, que eles vão finalmente aceitar e começar a pensar em táticas, em, sei lá, 70%, 80% do livro. Então, sei lá, tá bem acelerado, assim, eu senti. Vamos ver como é que vai ficar. Eu achei que tá bem bonito, isso é certeza. Assim, são alguns detalhes tão diferentes, mas a série tá visualmente muito bela. Mas enfim, hoje, então, vou continuar minha leitura de Bunny, que eu acho que eu parei em 50%. E como ontem eu não li nada além de Problema dos Três Corpos, hoje eu tenho que ler 40 páginas de Elantris pra ficar em dia com a meta. E é isso, eu volto depois pra conversar com vocês e dar o update de hoje, quarta-feira. Bom, gente, vamos fazer então o update de quarta-feira. Novamente tô gravando de manhã, porque, enfim, li até tarde e tô fazendo o update na manhã do dia seguinte. Mas vamos falar então de quarta-feira. Eu então li 37 páginas de Elantris pra cumprir a minha meta. Eu comentei pra vocês que são mais ou menos 20 páginas por dia, mas na maioria das vezes eu vou até o final do capítulo. Então, às vezes no dia anterior eu li um pouquinho mais do que precisava e enfim. Daí agora, pra cumprir a meta,
de ontem, que eu teria que ler 40 páginas, porque eu não li na terça, eu li, na verdade, 37. Pra dizer a verdade, eu teria que parar na página 220 e eu parei na 219, porque o capítulo começava aqui, e daí eram muitas páginas. Então eu preferi deixar uma página a mais pra hoje do que, enfim, ler a mais ontem. E esse último capítulo foi bem legal, eu marquei muita coisa, né, nesses trechos que eu li nessas 40 páginas, tanto de coisas dentro de Elantris que eu tô achando assim, o personagem aqui, o Raoden, eu tô achando ele uma vibe bem Kelsier, sabe? Juntando assim a galera, o sentimento que ele passa de você querer que ele lidere. Então tô gostando bastante. E aí, ontem eu não tive muito tempo pra ler. Eu até que li bastante ainda assim, mas ao longo do dia, assim, horário de café, horário de almoço, eu acabei não lendo tanto quanto nos outros dias, porque eu precisei ficar vendo umas coisas de trabalho, também acabei ficando uma hora a mais no trabalho do que seria preciso, entrei numa reunião, enfim, fiquei uma hora a mais, até perdi meu horário que eu ia retocar os cílios e a sobrancelha, acabei perdendo, ficou pra sexta. Mas quando acabou o trabalho, jantei e fui ler Bunny, da Mona Awad, e assim, se eu quisesse, eu acho que eu até poderia ter lido mais ontem e talvez até terminado esse livro, mas eu preferi parar e dormir, porque senão hoje talvez eu não tivesse tanta energia e eu já queria acordar bem cedo hoje. Hoje eu acordei às 5 em ponto, mas de Bunny eu li 71 páginas, eu parei aqui na página 240 e o livro tem 300, acho que sem contar o agradecimento, 333, então faltam menos de 100 páginas, tô bem animada, não tô entendendo nada. Aqui antes eu achava assim, na minha concepção, todas essas coisas que ela tava vivendo e a falta de reação da Samantha, de ela botar um basta nas situações que estavam acontecendo, ou falar a verdade, ou voltar a ser quem ela era, eram coisas que estavam efeito de droga, sabe? Tipo, talvez as coisas que as bunnies estivessem dando pra ela estivessem afetando a mente dela, mas aí tem aqui esse momento em que pra mim isso não faz mais sentido, porque ela já tá há alguns dias sem esse consumo e a mente dela está doida. Então eu não sei se a menina ela sofre algum tipo de esquizofrenia, eu já passei a acreditar que talvez algumas dessas coisas nem existam, algumas dessas pessoas nem existam, eu tô um pouco perdida agora no que tá acontecendo. Um personagem aqui misterioso, um garoto que apareceu e eu não tenho muita certeza se ele existe, mas ao mesmo tempo outras pessoas interagiram com ele, eu não sei o que tá acontecendo. Esse livro aqui tá ficando cada vez mais doido e eu tô doida pra terminar, tá cada vez mais doido e eu tô doida pra terminar e procurar algumas explicações, porque assim, o que tá rolando? Mas assim, tá uma leitura super gostosa e ela é muito rápida. Eu tô levando mais tempo porque eu tô lendo outros livros ao mesmo tempo, né? Que é até uma reflexão que eu queria trazer aqui sobre como às vezes as pessoas me perguntam como que eu faço pra ler vários livros ao mesmo tempo, porque se eu ler vários livros ao mesmo tempo eu vou ler mais, e isso é uma ilusão, tá, gente? Se você lê vários livros ao mesmo tempo, na verdade você lê menos. Tipo assim, você vai demorar muito mais pra terminar qualquer livro, porque, vamos supor, na segunda-feira, quantas páginas que eu tinha lido? 132? 160? Enfim, hoje, vamos falar de hoje. Eu li então de Elantris, 37 de Bunny 71, totalizando minhas páginas de quarta-feira em 108 páginas. Foram 108 páginas que eu li, dividido entre 2 livros. Se eu tivesse focado 108 páginas, por exemplo, só nesse livro, eu teria avançado mais. Se na terça ou na segunda, não lembro qual foi o dia que eu li 132 páginas, eu podia ter terminado um dos livros. Então, ler vários livros ao mesmo tempo, para mim, não funciona como uma forma de ler mais, de finalizar mais livros, mas de tirar minha mente de uma história quando ela tá muito densa, ou... Enfim, eu geralmente gosto de ler 2 livros ao mesmo tempo que não tem muito a ver um com o outro, porque quando eu canso de ler um livro, eu vou pro outro. E é assim que eu acabo lendo tantas páginas no dia, pelo menos. Por exemplo, Elantris é uma leitura um pouquinho mais densa que Bunny. Bunny é muito mais fluido, então, li aqui minhas páginas de Elantris e eu não quero continuar agora. Então eu venho pra Bunny. Ao invés de, por exemplo, não quero continuar agora, não vou ler mais nada o dia inteiro. Então é assim que funciona pra mim, mas você não lê mais, você não finaliza mais livros. Tô aproveitando aqui todo o tempo que eu tenho antes de entrar no trabalho pra continuar a leitura de Bunny, obcecada. O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Eu tô, tipo, muito curiosa e assustada. Em diversos momentos aqui no livro eu tô sentindo, tipo, sei lá, uma sensação esquisita, um desconforto. Tipo quando você tá vendo um filme de terror e aparece alguma pessoa
que emana uma energia esquisita, que ela não fez nada ainda, ela não falou nada, mas você sente que vai dar ruim com aquele personagem. E o que tá acontecendo? Vamos lá, gente. Fazer update das leituras de quinta-feira. Não foi assim o meu melhor dia de leitura. Na verdade, em quantidade de páginas foi bem bom, mas eu não consegui cumprir os meus objetivos, vamos dizer assim. Eu vou começar falando de Bunny, porque eu terminei esse livro. E eu acho que eu deixei uns takes aí pra vocês verem. Eu não vou me aprofundar muito na minha opinião, porque talvez, né, seja spoiler. E vou deixar pra falar mais extensamente sobre ele no vídeo de leituras do mês. Mas eu gostei muito desse livro. Eu acabei deixando ele com 5 estrelas favoritado. É um livro que ele discorre muito sobre arte, o livro inteiro é permeado por arte, ele é subjetivo, ele não te dá respostas, ele deixa migalhas para você ir pegando e decidindo o que você acha, o que você acredita. O tempo todo no livro eu falei pra vocês que eu tava me sentindo muito perdida, conforme eu ia juntando as peças, iam surgindo várias teorias na minha mente, eu não sabia se alguma delas ia fazer sentido no final. E o final do livro foi assim de explodir a mente também. A Samantha é uma personagem muito solitária, eu acho que o que descreve muito esse livro, em tudo que acontece, é que, pra mim, pelo menos, né, na minha interpretação, vem de ela ser uma pessoa solitária, uma pessoa abandonada, uma pessoa um pouco traumatizada. Eu não sei nem... Tem muitas teorias rolando na internet, né, e muitas interpretações. Pra mim, a minha interpretação... Vamos dizer assim, na minha interpretação, esse não é um livro de fantasia. Então vamos dizer assim, pra não dar muito spoiler. Eu gostei muito da experiência, terminei o livro assim, com a minha cabeça rodando e rodando, não sabia o que pensar. Desde o começo, o livro dá indícios das coisas que estão acontecendo, dá pistas. O fato, por exemplo, de a personagem, a Samantha, ela criar um personagem em cima de todas as pessoas que ela conhece. Então a gente sabe o real nome de pouquíssimas pessoas. As próprias Bunnies, né, o grupo que eu comentei, que ela vê dessas meninas super patricinhas, a gente não vê o nome delas real até muito pra frente no livro, porque ela chama elas de Cupcake, Vinheta, Boneca Sinistra e Duquesa. Então, ela dá esses apelidos baseados na personalidade. A professora dela de escrita, ela chama de Fosco. O professor que é orientador da tese, da dissertação de final de curso dela, ela chama de Leão. Então, todas essas pessoas que, pra mim, parecem ser pessoas que ela não consegue se aproximar, que ela não consegue conhecer, ela trata por apelidos, ao invés de falar o nome real dessas coisas, né? O que pra mim tocou num lugar de que tudo aquilo que tem nome é mais forte, sabe? Tipo em filme de terror, aquilo que você nomeia tem mais poder, tem mais força, consegue te atingir. Então eu senti um pouco disso nela. E as pessoas que têm nome são os amigos dela, né? Como a Eva, como o Jonah. Não quero falar muito mais, gente, porque é assim, é uma experiência realmente e qualquer coisa que eu for dar, qualquer indício do que eu achei do livro que eu for dar mais, pode ser considerado um spoiler. Então se você quiser ver isso aqui com mais spoiler, volta aqui no vídeo de leituras que eu vou fazer uma sessão com spoiler pra poder falar dele. Mas aqui, totalizando, eu terminei o livro e li então 96 páginas dele. Aí, gente, eu tava então pra começar outro livro. Eu tinha até feito uma votação no Instagram, coloquei 3 opções lá de livros pra ler. Acabei pegando Promessas Cruéis. Então, eu acabei escolhendo esse porque semana que vem a carga de trabalho vai dar uma intensificada. E eu pensei, por ser um livro, uma sequência mais emocionante, que talvez eu tivesse que parar e dar uma olhada no livro antigo, esse aqui ia me demandar um pouquinho mais de tempo, então eu gostaria de terminar ele no fim de semana. E desse aqui eu li 49 páginas, eu li só o comecinho mesmo, esse livro tá lindíssimo, gente. E não aconteceu muita coisa, teve só uma pequenina revelação ali do que acontece, assim, de uma coisa que ficou aberta no primeiro livro, né? Então não tem muito o que falar desse livro ainda, mas é a sequência de Divinos Rivais, aquela história super bombada que vale a pena, tá, gente? Eu amei aquela história, é isso. Aí o que acontece foi que esse aqui eu li no meu horário de almoço e Bunny, se eu não me engano, eu terminei de manhã. Aí eu deixei Elantris para ler as 20 páginas que eu tinha que ler depois do trabalho. Só que ontem eu acabei tendo que fazer umas mudanças de sistema, instalar algumas coisas e eu acabei ficando 1h30 a mais no trabalho. E aí quando eu saí, tinha as coisas de casa normal, né? Tomei banho, jantei, aí fui
fazer a sessãozinha de treinamento aqui com o Oliver e acabei ficando muito cansada e eu li 9 páginas somente de Elantris. Então hoje, sexta-feira, novamente vai rolar de eu ter que ler as páginas de ontem e hoje acumuladas. É isso. Bom, gente, vamos lá. Updatezinho de sexta-feira. Foi definitivamente o dia que eu li menos. É perceptível, assim, parece que conforme a semana vai passando, eu vou lendo menos. O que eu acho que é normal, vão acumulando coisas pra gente fazer na semana, né? Ontem eu li pouquíssimo. Trabalhei até um pouco mais tarde. De novo, quando saí eu resolvi assistir uma série, a gente foi assistir Problema dos Três Corpos, e aí depois eu fui ler um pouquinho, acabei lendo bem pouco mesmo, porque eu já tava com sono. Mas vou fazer aqui então o update com vocês. Atingi a minha meta de Elantris, então, que estava atrasada novamente, e com isso foram 36 páginas. Nada muito digno de nota, assim, para comentar sobre esse livro. Infelizmente, nesse vlog vocês não vão ter muito desse livro aqui, porque uma leitura que, como eu comentei, tá indo bem lentamente, então não tem, assim, muito o que eu falar dela, mas tô quase na metade, tô em 47% segundo o Scooby. Tô muito curiosa e tô, assim, puta, é bizarro como ele cria personagens que estão ali. Quando eu tô lendo a história do ponto de vista do Kraten, que é o sacerdote lá, tipo, isso tem outro nome, mas enfim. Tô entendendo os pontos dele e alguns momentos eu consigo até simpatizar com ele, como nesse caso aqui, em que ele acaba se envolvendo aí com elantrianos. Eu até simpatizei com ele. E aí, ao mesmo tempo, quando eu vejo o que ele tá fazendo, eu fico tão brava que eu só quero que ele morra logo. Então, enfim. E continuei a leitura de Promessas Cruéis. Só que também bem pouquinho. Eu li 44 páginas desse livro, ó, tô aqui ainda. E é um livro que eu quero ver se eu termino esse fim de semana. Então, o total de páginas de sexta-feira foi 80 páginas. Até agora, meu menor número aí em todos os dias da semana. Bom, agora vamos falar de sábado. Já são, tipo, quase 11 horas da manhã. Ah, eu fiz minha unha, gente. Vocês devem estar vendo ela brilhando aí. É esmalte magnético. Então, conforme você põe a luz assim, ele fica com outras cores. Eu não vou conseguir mostrar agora, mas nesse ângulo ele fica tipo um laranja, meio rosa. E aí aqui ele tá esse roxo super diferente. É um esmalte magnético. Esse aqui eu acho que é da Vanessa Molina e se chama Hendrix 2.0. Já são quase 11 horas da manhã, porque a gente acordou, limpou a casa, limpou o quintal, que o Oli fica lá, e levou ele pra tomar a terceira dose de vacina. Então só voltamos agora. Como eu tomei café e já fiquei na rua, minha cabeça tá até um pouco pesada. Mas eu acho que eu vou pegar esse aqui primeiro, já que hoje a quantidade de páginas desse aqui é só 20 pra finalizar a minha meta da semana. E vou focar nesse aqui pra ver se eu consigo avançar bastante. Tô com vontade também de pegar uma outra coisinha, sabe? Tava com vontade de ler esse aqui, ó. Declínio de um Homem, do Osamu Dazai, que eu li o mangá adaptado do Junji Ito e gostei muito, então tava a fim de ler o livro, que eu também peguei na Feira do Livro da Unesp. Eu vou deixar linkado. São 2 vídeos, inclusive, que tem linkados, um com a primeira vez que eu fui e outro com o book haul geralzão. Mas enfim, então talvez também eu pegue esse, é um livro bem curtinho. E atualizo vocês no final do dia ou amanhã de manhã. Estamos nos aproximando do final desse vlog e aí eu faço a contagem geral de quanto eu li na semana. Oi, gente. Vou fazer o update, então, de sábado. Hoje é domingo. É bem cedo ainda, são 6h30, eu acho. E aí, como só eu acordei aqui em casa por enquanto, ainda tô de pijama. Mas resolvi já fazer o update pra vocês, porque assim que eu terminar aqui o update e lavar a loucinha, eu já vou voltar a ler, então já quero tirar isso do caminho. Tô com um matcha bem bonito, olha. Quer dizer, acabei de comer, agora eu só tô terminando meu matcha. Mas vamos falar das leituras então. Ontem foi assim, surto, eu li muito. Eu passei o dia inteiro em casa, basicamente, né? O único momento que eu saí foi pra levar o Oliver pra tomar vacina. Então, toda a parte da manhã, antes da gente ir, depois do almoço, à tarde, à noite, eu fiquei lendo. E quando eu pausei foi pra jogar Disney Dreamlight Valley. É um jogo assim meio fazendinha, life simulator, aqueles jogos que meio que nunca acabam, que você sempre tem alguma coisa pra fazer. E na segunda pausa de leitura que eu dei, eu assisti o terceiro episódio de Problema dos Três Corpos. Que por sinal, né, eu falei da série aqui, e eu não sei se eu tô gostando tanto. Porque todas as mudanças que eles fizeram, eu não sei se eu curti. Eu ouvi dizer que eles estão colocando coisas do segundo e do terceiro livro também na série. Então não sei se algumas
algumas dessas mudanças, esses personagens avulsos que estão na série, fazem parte dos outros livros. Mas por enquanto, assim, pra mim, o livro tá dando de 10 a 0 nessa série, porque eu gostei, assim, da cadência do livro, de você descobrindo as coisas aos pouquinhos, e aí, sei lá. Ao mesmo tempo que, tipo, eu vendo a série pensando, se eu não tivesse lido o livro, é uma série boa. Mas aí, sabendo tudo que tem no livro, eu não sei se eu tô gostando tanto. Mas enfim, vamos falar dos livros então. Eu vou começar pelo de menor página, que foi Elantris. Eu li 15 páginas pra poder alcançar a minha meta. E minhas metas foram divididas 20 páginas por dia. Eu marquei aqui em cima, indo de sábado a domingo, né? Tipo, eu começo minhas metas no domingo. Então ontem eu acabei mais uma meta de semana. Já foram 2 semanas aí lendo o livro. Falta metade. Então, tô bem feliz. Tô curtindo a leitura, novamente não tenho muito o que dizer. Aí no meio do dia, assim, depois eu já tinha lido muito do outro livro que eu vou mostrar, eu resolvi começar outro que foi Declínio de um Homem, do Osamu Dazai. Esse livro aqui eu conheci por meio da obra do Junji Ito, que eu comprei na Feira do Livro da Unesp, que foi uma adaptação desse livro, né, em formato de mangá. E eu favoritei aquele mangá, eu gostei muito da história, gostei do traço, gostei de tudo. E aí acabei voltando na Feira do Livro e comprando esse aqui, que é o livro original, é bem menorzinho. E aí ontem eu comecei e li 36 páginas, então só o comecinho mesmo, mas tô curtindo, resolvi anotar no livro. Porque tinha algumas coisas, eu sei lá, tô meio comparando com o que eu li no mangá e ao mesmo tempo conversando com o livro mesmo, porque ele tem um tom bem mais sóbrio e depressivo, assim, do que o mangá, né? Então, li 36 páginas desse aqui e curti a narrativa até o momento. E aí, o campeão de ontem, o que me rendeu muitas páginas, foi Promessas Cruéis, que eu falei pra vocês que eu tinha lido 92 páginas, né? 94. Pois ontem eu li isso aqui. Então tudo isso aqui eu li ontem, o que totalizaram 278 páginas desse livro. Acho que é bem seguro de dizer que eu tô gostando bastante. A narrativa dessa autora é muito gostosa, é muito fluida. O tempo todo eu falava, eu acho que eu podia parar de ler agora, talvez ir jogar alguma coisa. Só que aí eu falava, não, vamos ler mais um capítulo. Aí o capítulo terminava numa parte que eu ficava, tá, mais um pouquinho. E, inclusive, eu li essas 278 páginas e, tipo, pra mim, eu podia continuar, sabe? Eu tava tipo, vou ler mais um capítulo e tal. Só que eu fiquei com muito medo de ficar com dor de cabeça hoje. Acordei normal, então tô feliz, porque às vezes quando eu forço muito meus olhos eu tenho enxaqueca. E eu li 278 páginas só desse, né? Então eu fiquei com um pouquinho de medo, assim, de acordar meio mal e não conseguir ler mais nada. Então preferi parar e deixei, acho que foram 160 páginas pra terminar o livro hoje. E tô gostando bastante, eu tô, assim, com o coração apertado, morrendo de medo do que vai acontecer com esses personagens. E, gente, tá sendo uma sequência bem legal. Eu entendo os pontos que as pessoas disseram de, é um livro que tá repetindo muito, porque, assim, ele parece realmente repetir a formulinha, a cadência, a sequência dos acontecimentos do primeiro livro. E ele não se aprofunda muito nessa história da guerra e dos deuses. A gente tem umas informaçõezinhas jogadas, eles não explicam muito de magia, a gente não vê muito dos deuses, né? Mas pra mim, eu tô gostando porque desde o começo, assim, desde o primeiro livro, desde que eu entendi aquele livro, eu estou lendo como uma romantasia 100% romance, sabe? Ele realmente não liga muito pra fantasia. Tem uma fantasia, mas o foco é o romance, então não tem não discorre muito sobre os elementos de fantasia. Só que eu tô gostando bastante e, assim, realmente meu coração tá muito apertadinho, eu espero muito que esses personagens sejam felizes. Vamos terminar aqui o update. Então, ontem, sábado, como o melhor dia de leitura da semana, eu li 329 páginas. É uma coisa que acontece toda semana? Não. Tem sábado que eu saio, tem sábado que eu quero só jogar, enfim, mas ontem 329 páginas. E aí, vamos mudar pra hoje, domingo. É o último dia desse vídeo, né? Último dia de leitura. E nos meus planos, óbvio, terminar esse livro é o primeiro plano. Ler minhas páginas de Elantris e avançar mais nesse. Aí depende se eu vou começar outro livro, se eu começo do Rafael Montes ou não. Mas volto pra gente conversar sobre o último dia de leituras. Bom, gente, vamos fazer o update final aqui desse vídeo e provavelmente o que vai ficar maior e o que vai fazer esse vídeo passar de 1 hora. Então, novamente, vamos começar com Elantris. Ontem eu acabei lendo 30 páginas desse livro. Por uma distração mesmo, eu devia ler 20 páginas e aí pra terminar o capítulo ia dar, sei lá, 21, 22.
e eu acabei lendo o capítulo seguinte também, porque eu achei que fazia parte da meta, porque eu li no Kindle. Mas totalizei 30 páginas e já passei um pouquinho da metade do livro. Eu tô muito frustrada, tem um personagem aqui nesse livro que se chama Dilaf, então quem já leu, né, que ele tá ali junto com o sacerdote. É o que eu falei pra vocês, é uma relação de amor e ódio que eu tenho com esse Raten, com esse sacerdote aí, enfim, não sei como traduzir, é Giorn. É uma relação assim que às vezes eu entendo o lado dele e às vezes eu tô tipo, cara, ele tem que perder. Só que esse cara que ele pega assim como um aprendiz dele, esse cara não me desce e tudo ele tá conseguindo fazer do jeito dele, então eu tô ficando muito frustrada. Mas gostei bastante desse capítulo onde os mundos ali se interligam, né, de Elantris e com a Sarene, então tô bem animada pra ver aonde isso vai levar. Depois eu terminei Promessas Cruéis, da Rebecca Ross, com 180 páginas lidas. Comentei com vocês que eu tinha deixado só o finalzinho do livro pra terminar ontem. Eu terminei assim de manhã porque eu já não conseguia mais esperar, precisava de respostas. E eu gostei muito do livro. Com certeza foi muito meu emocional falando, eu sei, porque eu acabei deixando ele como um favoritado. Eu não lembro se eu favoritei o primeiro livro também, mas eu acho que sim, e acabei favoritando esse também. Realmente, acho que para quem lê literalmente em sequência, vai dar para perceber ainda mais essa formulinha, o fato de que ela traz a mesma estrutura do primeiro livro para o segundo, desde eles trocando cartas e se apaixonando e coisas do tipo, eles vão repetindo isso nesse segundo livro, e a gente vê um pouco mais dos deuses e da guerra, mas ainda não é muito aprofundado. Realmente o foco aqui são as relações pessoais e principalmente a história de romance entre o Roman e a Iris. Mas eu amo esse casal, gente, eu acho eles muito fofos, a história em si foi muito bonita, meu coração ficava apertado o tempo inteiro, então eu gostei da sequência, eu achei que foi um bom final para duologia, e adoro duologias, porque ler 2 livros literalmente acabou a série, então pra mim foi uma boa sequência e um bom fechamento dessa história. Eu leria outras coisas da autora, não sei, eu acho que ela já lançou outros livros, mas eu nunca li nada dela. Essa foi realmente minha primeira experiência e eu gostei muito. Eu engoli esse livro porque a escrita dela é muito gostosa. A diagramação é um tamanho bom, tamanho normal, mas a escrita dela mesmo é muito boa. Os capítulos não são muito longos, então você embala na história e não consegue parar. Depois eu também continuei a leitura de Declínio de um Homem, do Osamu Dazai. Para esse aqui eu li 40 páginas, não li muito, poderia ter forçado para terminar o livro, porque ele não é um livro muito grande, só que eu acho que ele é um livro mais denso, né? Ele não tem, assim, muitos diálogos, muitos capítulos são compridos, inclusive ele é dividido em 3 cadernos, então o segundo caderno era bem comprido. Eu acho que essas 40 páginas eram desse segundo caderno. E agora a gente entrou no terceiro, que é dividido em 2 partes. Então não tem capítulos, é só um montão de texto, um blocão de texto até o final. Mas eu tô gostando bastante da experiência. Anotei algumas diferenças. Aqui ele fala da relação dele com as primas. O Yoso, pra quem não sabe, então eu li primeiro o Declínio de um Homem pela adaptação do Junji Ito. E lá tem esse trecho em que ele vai morar com uma parte da família, que tem 2 primas e tal, e um garoto da escola que descobre a farsa dele, né? Porque ele é um personagem com depressão, com ansiedade social, e ele se esconde por trás de palhaçadas e brincadeiras desse personagem que ele faz pra si mesmo. E aí na escola tem um garoto que vê através dessa farsa, né, que fala pra ele, olha, você tá fingindo, e isso causa um pânico extremo nele. Só que no mangá, essa história é levada de uma forma completamente diferente e mais violenta. O fim da história do Yoso com esse garoto, que eu não lembro o nome, que é um nome bem difícil, acho que era Takeshi. O fim da história dos dois é bem mais violenta e a relação dele com essas 2 primas nessa casa também tem um twist, assim, um final bem diferente do que tá nesse livro. E aí eu não sei se ainda vai voltar pra esse trecho ou se foi uma coisa que o Junji Ito realmente tomou uma liberdade criativa e inventou em cima da história. Vou esperar chegar até o final pra ver. Mas de resto tô gostando bastante, só que realmente a parte visual, ver no mangá, foi bem mais impactante do que tá sendo aqui. Mas tô curtindo e anotando muito. Enfim, aqui então, 40 páginas. Aí pra finalizar, como eu tinha acabado Promessas Cruéis, eu já comecei uma nova leitura, que foi Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Eu só comecei esse livro mesmo, mas a escrita do Rafael Montes, ela é bem gostosa, bem fluida também, eu acho. Tá sendo narrada do ponto de vista de uma mulher, que é a Eva,
E ela é casada com um advogado super rico, ela mora assim num conjunto de condomínios no Rio de Janeiro super luxuoso, um condomínio que tem mercado, tem shopping, médicos, escola, tudo dentro desse condomínio, então ela não precisa sair pra fazer nada. E ela também faz bonecas reborn. Aqui então, no começo da história dela, ela descobre que ela tá grávida. E ela é madrasta de 2 irmãs gêmeas, que são filhas desse advogado, né? E aí ela fica nesse misto de não sabe se tá feliz ou triste com esse negócio da gravidez. E além disso, né, o livro, na verdade, começa no capítulo 30, que é o último capítulo do livro, onde um desastre, uma coisa horrível tá acontecendo e a gente não sabe direito, né? Óbvio, como chegou naquilo. E aí volta pro primeiro capítulo com a família aparentemente feliz, um ano antes dessa noite. Então eu li 60 páginas desse livro e curti por enquanto, tô bem curiosa e interessada em o que vai acontecer, para onde essa história vai me levar. Totalizou então, com essas 4 leituras em andamento e finalizadas, 310 páginas. Foi o meu segundo melhor dia de leitura, né? Porque sábado foram 329, mas foi bem perto. Vamos agora então finalizar com o número total de páginas, então somando 163 de segunda-feira, 132 de terça, 108 de quarta, 154 de quinta, 80 de sexta, 329 de sábado e 310 de domingo. Então, o total de páginas lidas durante toda essa semana foram 1.276 páginas, o que é, assim, doido de pensar, porque essa quantidade de páginas que eu fui lendo ao longo do dia já pareceu muito, alguns dias pouco, mas foi, assim, uma quantidade totalmente ok nessa rotina que vocês viram de ler antes do trabalho e depois do trabalho e no fim de semana. E 1.276 páginas é, tipo, muita coisa. É um livro, um calhamação, sabe? Pensar que eu poderia realmente pegar um calhamaço de 1.200 páginas e ler em uma semana. E mais 276 de mangá. Não li nenhum outro mangá nessa semana, então ficou só nessas 276 que eu coloco separado, porque é uma leitura bem mais rápida. Enfim, foi um saldo muito positivo e realmente, assim, eu fiquei bem chocada com a quantidade total de páginas. Além disso, durante a semana eu consegui finalizar um volume de mangá, que foi O Vênus Invisível, 3 livros. Eu finalizei O Problema dos Três Corpos, do Cixin Liu, que já estava em andamento, né? Então não posso contar assim todas as páginas, mas finalizei. Eu acho que ele tem 300 a 400 e poucas páginas. Finalizei também o Bunny, que eu comecei e terminei nessa semana. E esse tem 333 páginas, inclusive foi um favoritado. Eu favoritei 2 livros nessa semana também, então finalizei mais esse. E por fim finalizei Promessas Cruéis, da Rebecca Ross, que também foi um livro favoritado. Então assim, tô bem feliz com o resultado desse vídeo, eu espero que vocês também tenham gostado de acompanhar a minha semana e quantidade de páginas. Provavelmente ficou um vídeo um pouco grande porque falei um pouco de cada livro, mas espero que vocês tenham conseguido tirar algum proveito daqui. Vou finalizar por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Todos os livros citados aqui vão estar linkados na descrição com o meu link de associado da Amazon, então comprando por esse link você me ajuda a manter o canal sem gastar nada mais no valor da sua compra. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora percebo que eu fiquei olhando pro meu reflexo ao invés de olhar pra câmera o vídeo inteiro. Me desculpem.